Irmão, dando continuidade ao que a gente estava falando, o assunto é dos 2 primeiros versos do capítulo 2 do livro de Gênesis, acerca do sábado. Reportando-se ao critério que Deus utilizou ali para o seu povo, a nação escolhida de Deus, jamais esqueçamos que a nação de Israel era guardar o sábado. Agora, isso tanto era um gesto humanitário, como também era um dever religioso pela santificação que Deus aplicou no sábado. O Senhor ordenou que o seu povo observasse o 7º ano também, fazendo daquele ano o ano sabático. Ou seja, haveria um descanso da terra, e que a cada 50 anos houvesse também o ano do jubileu. 7 vezes 7, 49 anos, no ano seguinte, que era o 50, era o ano do jubileu. Isso permitia então que a terra tivesse também o seu descanso, ficasse completamente entregue à reconstrução de todo o seu vigor nas mãos do próprio Senhor. No final da entrega da lei de Moisés, esse dia ele foi investido de um significado especial, com um sinal entre Israel e Jeová, e o Senhor. A gente pode ler isso no livro do Êxodo, no capítulo 31, lá pelo versículo 12. O texto diz assim: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha, meus irmãos, não há evidência alguma de que Deus tenha exigido de qualquer uma outra nação que observasse o sábado, nesse sentido restrito aqui, pois somente os israelitas eram o povo de Deus. Existia também uma relação também entre o sábado e o povo de Israel. Quando Moisés ele recitou a lei para o povo, para aquela nova geração que estava prestes a entrar em Canaã, ali na colina de Moabe, né? Antes dele entrar em Canaã, quando ele tinha já dito, sabido por Deus, que não ia entrar naquela terra, ele relacionou o sábado como sendo uma libertação do Egito. Então o sábado semanal e a festa anual da Páscoa lembrariam Israel da misericórdia do Senhor por ter retirado eles lá da terra da servidão, do Egito, e também ter libertado ele dessa escravidão. E além disso, esse descanso semanal também servia de prenúncio para o descanso que gozariam na terra prometida. Então já houve mais relacionado ao sábado, mais uma junção, mais um propósito de Deus. A nação de Israel acabou entrando em declínio espiritual. Irmãos, conhecem bem a história e a gente vai passar por lá. E deixou de observar a lei de Deus, inclusive o sábado. Então eles foram castigados por essa obediência. Observando aqui na versão revista e corrigida que eu tenho aqui em mãos, observe o último capítulo, que é o 36, do 2º livro de Crônicas. Diz assim os versos 20 e 21. Os que escaparam da espada, os irmãos sabem que o livro termina, o livro de Crônicas, termina com o exílio do povo para a Babilônia. Os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou a terra até que 70 anos se cumpriram. Então teve esse propósito também o exílio, porque eles desonraram aquela medida que Deus tinha dado, a questão da santificação, a questão da lembrança do período da escravidão, que remetia a isso também, e a questão do descanso físico também. No tempo do ministério de Jesus, quando Jesus ele veio, passou-se depois do cativeiro, houve um período longo onde não levantou-se nenhum profeta, aí entrou o ministério de Jesus. Jesus nasceu, e os escribas e fariseus, que eram os defensores da religiosidade, das questões morais da época, eles haviam acrescentado àquelas próprias leis de Moisés mais de 600 normas e tradições a estas palavras, que já era uma coisa muito difícil de se cumprir, no sentido de que viveria quem cumprisse aquelas palavras. Eles acrescentaram mais ainda, só que estes acréscimos, para eles, passaram a ter até mais valia do que a própria palavra de Deus, do que a própria Bíblia. E eles transformaram a lei, mais especialmente o sábado, numa forma de escravidão religiosa. Era mais ou menos assim, porque o sábado ele era como se fosse o mandamento magno, enquanto que o mandamento primeiro, o maior de todos, é honrar ao Senhor teu Deus, amar a Deus mesmo, né? Em seguida vem não ter outro Deus diante do Senhor. Jesus, ele
sendo Deus, conhecedor profundo, porque Ele é a palavra, Ele rejeitou as tradições dele e chegou até a realizar milagres no sábado, coisa que levou censura para Jesus. Mas Ele não parou por aí porque estava sendo censurado. Não paremos de forma alguma também, isso é um exemplo. E Ele disse: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o homem, como obra-prima da criação, que mereceu, entre aspas, assim, a misericórdia de Deus, que misericórdia não se merece. Estou falando aqui só no sentido, talvez até um meio embaralhado, mas que dá para entender. Ele pegou e, por causa do homem, em benefício do homem, psíquico, técnico, espiritual e também físico, ele estabeleceu um dia de descanso. Estaria Deus, ele sendo, assim, usando 2 pesos e 2 medidas com outras nações? Pessoas que trabalham no sentido de escala, até promovendo vida a outras vidas, como um médico, por exemplo, está precisando de trabalhar dentro do critério sabático que a gente tem hoje, dentro do ocidente, aqui onde estamos. Vamos continuar, não fique por aí não. Então Deus não seria injusto para fazer isso aí. Passando mais para frente, a gente vai observar no livro de Atos dos Apóstolos que os primeiros crentes, os primeiros cristãos, segundo a Bíblia, esses que são modelados pelo esse manual de conduta aqui, eles se reuniam diariamente, tinha esse costume para adorar a Deus e para ter comunhão também, mas havia uma reunião especial que era no primeiro dia da semana, que era o dia que Cristo ressuscitou dos mortos. Então o primeiro dia ficou conhecido como sendo o dia do Senhor. Não foi instituição A ou B que colocou o domingo como sendo regularmente, nesta nova dimensão ou nesta nova proposta que é a graça, o primeiro dia da semana como o dia de descanso. Sabe por quê, irmãos? Porque transformar o dia do Senhor, o domingo, no sábado cristão, quem entende assim é fazer confusão, e Deus não é Deus de confusão. Por quê? Uma coisa que a gente vê, um tem uma representação dentro do plano de Deus e o outro tem uma outra representação. O 7º dia da semana, o sábado judaico, simbolizava a antiga criação e a aliança da lei. Primeiro você trabalha, depois você descansa, no sentido prático, no sentido aplicativo. O primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor dentro da graça onde a gente está, simboliza a nova criação e a aliança da graça. Ou seja, primeiro você crê em Cristo especialmente e encontra descanso depois do trabalho. Ou seja, e depois trabalha. Está dando para entender? Então não há uma ligação, não houve uma modificação. Shabá é descanso, trabalha 6 dias, e eu estou para ver quem é que não tem dentro dos moldes que formam os critérios de trabalho, as CLTs da vida aí. Quem é que não tem pelo menos um dia de descanso? Então tem, precisa ter, até porque é bíblico isso aí. Agora, ter que ser exatamente no sábado, se a gente fosse reportar isso, teria que trabalhar toda a doutrina do sábado, guardando-a, né? Agora, dentro desta nova criação, desta nova dispensação, que é a da graça, o Espírito de Deus, ele permite que façamos da semana toda, irmãos, uma experiência de adoração, porque no capítulo 4 de João, ele falou para uma mulher de Samaria que o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade, ou seja, em todo o tempo a adoração é o seu estilo de vida. Então não tem como fazer confusão com relação a isso aí. Ou seja, ele permite que todo dia da semana tenha essa experiência de adoração, e o louvor e o serviço seja para a glória do Senhor, como os cristãos primitivos faziam, e ali é um modelo para a igreja que está dando continuidade àquela doutrina. A lei judaica do sábado cumpriu-se por meio de Cristo na cruz do Calvário, e o povo de Deus não está preso à lei do Antigo Testamento. Ela não teve poder de salvar, só Cristo salva. Agora, irmãos, no Concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, foram feitas algumas recomendações, melhor dizendo, algumas regras, algumas normas foram estabelecidas para pessoas que não eram judias e estavam ingressando dentro do cristianismo, né?
Agora, observe que a guarda do sábado, no modelo judaico, ela não foi nem citada. Guardai-vos da prostituição, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos de uma série de coisas, mas não a questão do sábado como sendo primordial ou acréscimo necessário para a salvação. No entanto, pode ser, irmãos, que algumas pessoas cristãs optem por honrar o dia do sábado como sendo para o Senhor. E nós, todos nós, precisamos respeitar uns aos outros, não deve julgar e nem condenar ninguém em função disso. Assim como os judeus, eles podem circuncidar-se se quiserem, mas não como complemento para a salvação. Então entra aí nesta situação, quando essas pessoas que são pessoas tementes ao Senhor, que discordam sobre algumas questões de consciência, elas devem colocar em prática todas, mutuamente, o amor fraternal que o Senhor ensinou, pelo qual somos conhecidos como seus servos, cedendo então liberdade para as outras pessoas, porque está escrito em Romanos que ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, de dia de festa, dia de lua nova ou dos sábados. Desta forma, a questão da religião como religação e comunhão de pessoas entre partes, partindo lá do princípio do espírito e da alma, é uma coisa que fica patente ou deve ser patente para nós. Eu lido com pessoas de todas as religiões, até pela questão do meu trabalho, e encontro pessoas sabatistas que são verdadeiros servos do Senhor, com todos os critérios bíblicos, irmãos. O problema se dá quando a coisa entra na esfera do embate e alguém quer provar que o sábado é uma coisa que completa a salvação, que já estão acordando para isso, consideram o sábado, tudo bem, agora não como critério para a salvação, tudo bem, não tem problema. Agora eu não posso obrigar outro que vê o sábado dentro da ótica da igreja primitiva e não fazendo uma transformação do domingo no sábado e querer que cumpra da forma que eu cumpro. Então respeitemos-nos uns aos outros, respeitemos quem guarda o sábado, e quem guarda o sábado respeite quem entende também dessa forma. Isso chama-se verdadeiramente a religação, que é o propósito da religião. São 13 horas e 33 minutos, vamos ouvir mais um hino, vamos ouvir com a irmã Eliana Rodrigues, Só Vitória. Glória a Deus.